Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o grande dia. Hoje é o grande dia. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, acaba de dar uma declaração dizendo que o grande dia chegou. E é hoje. O dia em que os Estados Unidos declararam guerra comercial e vão começar a aplicar taxas aos produtos internacionais. Obviamente, isso tem abalado os países produtores no mundo inteiro, países que vão sofrer e muito os impactos dessa medida nas suas economias, principalmente os países que compõem os BRICS. Pois é, porque o recado do Donald Trump, ele foi um recado que teve uma atenção especial a esses países. O Trump disse novamente, e ele está sendo bastante enfático na sua fala, que se os países dos BRICS continuarem com essa ideia, com esse plano de substituir o dólar por outra moeda nas suas transações comerciais, esses países vão sofrer uma taxação de 100%. E eu nem preciso te dizer que isso geraria um impacto extremamente negativo também aqui na nossa economia, né? Porque é exatamente isso que vai acontecer se tiver essa taxação de 100%. E isso já tocou um verdadeiro barata-voa no governo. Haddad e companhia e seus economistas ficam mastigando água, tentando explicar para as pessoas sobre essa taxação dos Estados Unidos, tirando o corpo fora desse assunto. Por quê? Porque ele sabe muito bem que o maior responsável desse desastre comercial entre Brasil e Estados Unidos nesse momento é justamente o governo brasileiro, principalmente o governo Lula, que taxa demais, que é um governo sedento por arrecadação para sustentar toda essa gastança descontrolada. Olha essa matéria que acabou de sair na Gazeta do Povo, dizendo que Trump promete tarifas recíprocas a vários países do mundo e dizendo que hoje é justamente um grande dia. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez uma nova publicação em seu perfil na rede social Truth Social, que é a rede social do próprio Donald Trump, anunciando tarifas recíprocas sem dar mais detalhes. Ele classificou esta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, como um grande dia. Abre aspas para o Donald Trump. 3 grandes semanas de governo. Talvez as melhores de sempre, mas hoje é o grande dia. Tarifas recíprocas e 3 exclamações. Faremos a América grande novamente. Ou seja, meus amigos, o Donald Trump ele acaba de assinar um decreto para estabelecer essas tarifas recíprocas. Já está assinado. Essas taxas vão entrar em vigor imediatamente e buscam igualar os impostos cobrados por outros países sobre as importações dos Estados Unidos. Eu vou te explicar exatamente como tudo isso funciona, mas antes tem uma outra parte aqui da matéria, é uma matéria muito bem escrita aqui na Gazeta do Povo, que inclusive vou trazer a câmera para mim porque eu tenho um recado importante para falar sobre a Gazeta do Povo. Na Gazeta do Povo você encontra tudo o que precisa para estar muito bem informado. Afinal de contas, você vai contar lá com as melhores análises, dos melhores comentaristas, grandes comentaristas. Tá faltando um Josué Aragão por lá, mas tem muita gente grande, como por exemplo, cara, o grande Alexandre Garcia, o Constantino, também o Lacombe, a Cristina Graelma e muito mais. E o mês de fevereiro é um mês especial para o jornal, por quê? Porque a Gazeta do Povo está completando simplesmente 106 anos de história, meu amigo. Mais de um século de jornalismo com credibilidade, que faz a diferença no debate político e o melhor, né? Sem aqueles acordos financeiros com quem está no poder. Isso aqui que é a grande questão. Eu gosto muito da Gazeta do Povo porque é um jornal independente, que é mantido pelos seus assinantes e, obviamente, que precisa muito do seu apoio para se manter de pé nessa luta. Para você assinar a Gazeta do Povo é muito fácil, eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso conteúdo, ou então acesse o QR Code que está aqui embaixo, tá vendo? Ó, bota a sua câmera do celular para cá, você vai diretamente para a página gazetadopovo.com.br/Josué e garanta já a sua assinatura com o super desconto de aniversário da Gazeta do Povo apenas agora para o mês de fevereiro. Você vai fazer a sua assinatura por apenas R$5 por mês durante os 6 primeiros meses. Eu vou repetir, não deixe para depois, assine agora a Gazeta do Povo, gazetadopovo.com.br/Josué e garanta o seu desconto. E parabéns pro pessoal aí da Gazeta do Povo pelos seus 106 anos de jornalismo independente. E voltando aqui para a matéria, o Trump disse que o mundo tem se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos em uma possível justificativa para essa medida. Segundo o presidente, as taxas deverão ser feitas por
praticamente imediato, ou seja, essa taxação já vai acontecer imediatamente. Esse gráfico aqui, ó, é o maior responsável por o Donald Trump estar aplicando essas medidas, que é exatamente o gráfico da balança comercial dos Estados Unidos, que só tem fechado com rombo nos últimos anos, principalmente ao longo do governo do Joe Biden. Os Estados Unidos têm importado mais do que exportado os seus produtos e dessa forma os Estados Unidos estão beneficiando outros países em detrimento da sua própria indústria. Outros países estão ficando ricos vendendo os produtos para os Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos tem ficado cada vez mais pobre. As pessoas estão ficando cada vez mais pobres. Por quê? Porque as empresas estão produzindo menos. A indústria americana tem caído, cara, com uma queda drástica. Nesse gráfico mostra pra gente, ó, desde janeiro de 2024 até dezembro de 2024, ou seja, o ano de 2024. E olha só a deteriorização, meu amigo, da balança comercial, fechando com buracos, com déficits bilionários. Isso aqui é um número em bilhões de dólares. Olha, em janeiro de 2024, a balança comercial americana fechou com déficit de 66 bilhões de dólares e finalizou em dezembro com um déficit de mais de 98 bilhões de dólares. Eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo aqui que tem muita dúvida sobre como é que funciona essa questão, por que isso aqui impacta diretamente a nossa economia. A gente vai trazer mais informações sobre isso, mas deixa eu só alinhar isso aqui com você, para você entender a importância dessa movimentação e como é que isso impacta diretamente a nossa economia e, obviamente, o nosso bolso. Então, eu vou desenhar aqui para ver se a gente consegue atender a maior parte das pessoas, né? Aqui tem 3 personagens: os Estados Unidos, o Brasil e o mercado brasileiro, que é o mais importante aqui pra gente. O mercado brasileiro, ele é composto por, cara, indústrias, por empresas, também por pessoas, ou seja, tudo isso aqui compõe o mercado brasileiro. Lá nos Estados Unidos também, a gente está encarando aqui os Estados Unidos, mas é o governo dos Estados Unidos e daqui para dentro tem o mercado da indústria americana, das empresas americanas, das instituições americanas. Ou seja, nós aqui no Brasil, nós fazemos negociações com os Estados Unidos e os Estados Unidos também junto com a gente. Então existe aqui um processo de compra e venda de produtos e de serviços e que transaciona bilhões de dólares anualmente. Poderia ser dessa forma, mas tem alguém aqui, ó, que está fora desse jogo se fosse exatamente essa configuração aqui, que seria bom para todo mundo. Só que não, tem alguém aqui querendo participar dessa brincadeira. No Brasil aqui, ó, entenda como o governo brasileiro, que não gosta dessa configuração aqui e não quer que o sistema seja livre dessa forma, o governo brasileiro vem cá e cria regras, cria um ambiente onde qualquer negociação entre o mercado brasileiro e os Estados Unidos passe justamente por essas regras. E aqui a gente tem a alfândega, tem a Receita Federal, tem uma série de questões aqui cobrando o quê, hein? Cobrando taxas, cobrando impostos. E dessa forma, quem ganha muito dinheiro com isso aqui é justamente o governo brasileiro. Por quê? O mercado brasileiro que produz os produtos. É a indústria, são as empresas, são as pessoas. Produzem produtos justamente com o potencial de exportação e que interessa o mercado dos Estados Unidos. A nossa taxação, em alguns mercados, é até 10 vezes maior do que a taxação que os Estados Unidos coloca lá. Ou seja, essa é uma forma que o governo tem, ó, para justamente arrecadar, ganhar dinheiro com toda essa movimentação. E o que os Estados Unidos estão fazendo nesse exato momento? Colocando pressão, ó, muita pressão no governo brasileiro por conta dessa taxação aqui, ó, tá vendo? Por conta dessa taxação, o governo dos Estados Unidos estava colocando muita pressão. Olha, vocês têm que reduzir a taxa. A taxa, quem é que ganha essa taxa? São as empresas? É o mercado brasileiro? Não. Quem ganha dinheiro com essa taxa é o governo brasileiro. Então, o governo dos Estados Unidos estão colocando pressão no governo brasileiro. E o mercado brasileiro, nesse momento, ó, também está começando a colocar muita pressão no governo brasileiro. Para quê? Para que o governo reduza as taxas. Só que o governo, nesse momento, está muito caladinho com relação a isso. Por quê? Porque eles não querem reduzir nada. Reduzindo taxa significa que o governo ele vai arrecadar menos dinheiro. Ele não quer que isso aconteça, porque nessa brincadeira aqui, ó, quem é que vai se sacrificar? Ou é o governo brasileiro diminuindo as taxas, aumentando a exportação do mercado brasileiro, que vai beneficiar a indústria, vai beneficiar as empresas, as pessoas, os empregos no nosso país,
Ele não quer que isso aconteça. Ou então, mantém-se a taxa e o governo arrecada todo esse dinheiro e fica para ele. Ele vai dizer que não, a gente investe, é melhor esse dinheiro com o governo, porque o governo ele vai investir em educação, em saúde, em segurança. Então, cara, o que está acontecendo? O governo ele está muito caladinho nesse momento. Por quê? Porque ele sabe que a responsabilidade está justamente nas costas, justamente aqui, ó, do governo brasileiro. E nessa queda de braço, quem você acha que tem que ceder? Hein? Coloca aqui no campo dos comentários. Mas deixa eu já te dizer uma coisa. Os Estados Unidos só estão aplicando essa taxa porque o governo brasileiro taxa demais. Se o governo diminuir a taxação, os Estados Unidos falaram, a gente vai ser recíproco. Se botar 2%, a gente bota 2%. Se botar 10%, a gente bota 10%. Se botar 25%, a gente também bota 25%. Quem tem que ceder, na minha opinião, aí você vai deixar no comentário quem você acha que tem que ceder, na minha opinião, quem tem que ceder é justamente o governo, que tem que taxar menos os produtos internacionais, e tem que diminuir essa barreira fiscal para fazer com que a indústria se beneficie de produtos que vêm dos Estados Unidos, que vêm da China, que vêm de outros países, para beneficiar as pessoas que com a taxação menor podem comprar produtos mais baratos, produtos da China, produtos dos Estados Unidos. Lembra da taxação das blusinhas, taxação das compras internacionais? Está diretamente ligado a isso. Nessa brincadeira de taxação, quem ganha muito dinheiro é justamente o governo brasileiro. Enquanto isso, o mercado brasileiro está se deteriorando. As indústrias, as empresas, as pessoas do nosso país que estão perdendo negócios, estão comprando menos. E isso é péssimo para a economia de livre mercado. E, obviamente, está todo mundo tenso com essa taxação, com essas tarifas, porque os Estados Unidos é um mercado que consome muito, né? E consome muito produtos de fora. Muitos países abastecem os Estados Unidos com os seus produtos. E os outros países ganham muito dinheiro vendendo os produtos para os Estados Unidos. Só que nessa brincadeira, lembra que eu falei lá que o governo ele quer ganhar dinheiro nisso também? O governo dos Estados Unidos não é diferente, meu amigo. Vocês estão ganhando dinheiro, a gente também quer ganhar dinheiro. É esse o recado que os Estados Unidos estão dando agora. Só que a troco de quê? A troco de aumentar tarifas, aumentar taxa, deixar os produtos mais caros para os americanos. Eu não concordo com isso. É uma medida protecionista, é uma medida, cara, que é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso país, de aumentar impostos de produtos internacionais, que eu sou totalmente contra, lá nos Estados Unidos também. E se os Estados Unidos quiser equiparar a taxação dos Estados Unidos com a taxação do Brasil, pelo menos aqui para as blusinhas da Shein, vai ter que botar aí um imposto de 100%. Por isso que está todo mundo aqui no nosso governo caladinho, por quê? Porque eles não podem bater contra essa medida do Trump. Porque é exatamente a medida que eles aplicam hoje aqui no nosso país. E agora, nesta segunda-feira, aqui que está a grande questão. Nessa segunda-feira, o Donald Trump também assinou 2 ordens executivas para impor tarifas de 25% sobre todas as importações de alumínio e aço para os Estados Unidos, que entrarão em vigor a partir agora, do dia 12 de março de 2025. E isso acerta o coração da indústria do aço, a indústria brasileira de aço. Para você que não entendeu ainda qual é o impacto real disso aqui na nossa economia, eu vou trazer um mercado que vai ser extremamente impactado com isso. Presta atenção, tarifas de Trump terão impacto limitado nas exportações. Diz quem, hein? Diz a Fazenda, diz lá o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ou seja, estão falando, não, pode ficar tranquilo, esse negócio de tarifas, de exportação, fica tranquilo. Lembra, ele está dando esse recado para quem? Para a nossa indústria, para o nosso mercado. Então eles estão tranquilizando. Por quê? Porque eles não querem de maneira nenhuma diminuir impostos. Exatamente isso. Então eles estão falando, olha, fica tranquilo, porque não vai ter impacto nas exportações. Vocês vão continuar exportando os seus produtos, vai dar tudo certo, vai ficar tudo lindo, vocês só vão vender mais caro lá fora, mas essa taxação faz parte, ou seja, estão tentando minimizar aqui essa parada. Só que as exportações do produto do Brasil ao país norte-americano correspondem a 1,9% do total exportado do nosso país para os Estados Unidos em 2024. Apesar disso, as vendas aos Estados Unidos correspondem a 40,8% do total do valor do ferro, aço e alumínio. Ou seja, os Estados Unidos se tornaram um dos maiores compradores. 40%, cara, de tudo que a gente produz de aço, ferro e alumínio vai tudo para os Estados Unidos. E se os Estados Unidos colocarem essa taxação de 25%, não vai compensar para o mercado americano comprar o nosso aço. Com isso, impactando diretamente na balança comercial brasileira, entrar menos dólares aqui para o nosso país, valorizando o dólar
frente ao real, ficando o dólar mais caro, impactando mais ainda na inflação do nosso país, ou seja, gerando aqui, cara, um impacto na nossa economia muito grande. Nesse gráfico aqui mostra pra gente os países que mais compram ferro, aço e alumínio do Brasil. Quem é que é disparado o maior cliente do Brasil de ferro e aço? É justamente os Estados Unidos. Exportação de alumínio, o maior cliente é o Japão, mas o segundo maior cliente são os Estados Unidos. Só com essa brincadeirinha aqui, ó, o Ministério da Fazenda já revisou o crescimento do PIB para 2025. Só com essa pequena mudança que eles ainda nem sabem exatamente se isso vai se expandir para outros produtos também. A projeção de crescimento do PIB do nosso país em 2025, segundo o Ministério da Fazenda, seria um crescimento de 2,5% no ano de 2025. Só que eles já revisaram isso para 2,3%. E tem muita gente dizendo que essa projeção do PIB ela poderia ser facilmente ali na casa de 1,9% de crescimento ou 2% no ano de 2025. Mas para nós, o mais importante é que esse carinha aqui, ó, o governo, ele ceda, ele diminua a sua taxação, porque diminuindo a taxação, vai diminuir também a taxação lá nos Estados Unidos, beneficiando tanto o mercado brasileiro quanto o mercado dos Estados Unidos. Mas a que preço, hein? Será que o nosso governo, o Lula e companhia, estão dispostos a abrir mão disso aqui, ó, de grana, de dinheiro, de taxação, de arrecadação? Eu acho que não. Meus amigos, ainda tem muita coisa para acontecer, muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte. A gente vai estar por aqui acompanhando tudo sobre essa guerra comercial entre Brasil, Estados Unidos e mundo. Então acompanhe aqui o nosso canal porque a gente vai trazer muitas informações. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Esse bate-papo está longe de terminar. A gente vai dar prosseguimento aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é de extrema importância para dar corpo aqui para a nossa conversa. Então, ó, deixa aí a sua opinião. O que você acha que o governo brasileiro deveria fazer? O que você acha que os Estados Unidos deveriam fazer? Quem é que está sendo os maiores prejudicados disso tudo? Bom, eu desenhei aqui que o maior prejudicado somos nós, né? A indústria brasileira, as empresas, as pessoas. Lá nos Estados Unidos também a mesma coisa. Alguém tem que ceder. E a pressão está toda no governo brasileiro, que é a única peça desajustada nesse tabuleiro. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.